Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esses dias a virose quis me pegar, mas eu pensei, eu tenho uma missa na comunidade, não posso faltar. Tomei tudo que era de chá, de remédio, para poder estar aqui hoje. E para participar, claro, celebrar a Eucaristia e para participar da alegria da comunidade, porque quando se fala de consagração, se fala de chamado de Deus, se fala de dom de Deus, se fala da graça de Deus que age na nossa vida, se fala do amor manifestado, amor de Deus manifestado na nossa vida, na vida daqueles que foram chamados, escolhidos e que livremente dão o seu sim, a sua resposta a Deus. O celibato é um dom, é uma graça que Deus dá àqueles a quem Ele quer. É dom de Deus. Ninguém arroga a si mesmo esse chamado. É graça, é dom de Deus, é chamado de Deus, que deve ser correspondido ou respondido com muita alegria e disponibilidade. A palavra que hoje nós escutamos nesta liturgia, é claro, ela serve para todos. É uma palavra que é dirigida para todos, mas que eu gostaria de aplicar hoje, nesse dia muito especial, para aqueles que hoje renovam o seu sim e para aqueles que hoje estão dando o seu sim pela primeira vez diante do chamado da escolha de Deus. O que é um consagrado? O que é um celibatário? Como eu acabei de dizer, é alguém que foi chamado por Deus, por que não dizer, e aí vem a graça que recebem, para estar um pouco mais íntimo dele, um pouco mais perto de Deus, para uma missão específica, para uma missão especial. E estes tendo discernido o chamado, feito a experiência do amor sem medida de Deus, esse amor derramado nos corações pelo próprio Espírito Santo de Deus, agora sentem-se com o coração afogueados por essa chama da caridade e dizem o seu sim a Deus. Por isso que
a nossa resposta a Deus deve ser sempre uma resposta cheia de alegria e de gratidão. Cheia de alegria e de gratidão. Porque aquele que foi escolhido faz essa experiência profunda com o Senhor. É alguém profundamente amado por Deus. E diante desta experiência de ser amado profundamente por Deus, deseja entregar toda a sua vida como resposta ao amor divino. É alguém que de fato ama profundamente ao Senhor. Eu dizia que a liturgia de hoje, ela é dirigida a todos nós, mas eu quero aplicar a estes que hoje estão dando mais uma vez o seu sim ao Senhor. No Evangelho, nós estamos no contexto ainda da última ceia, estamos no capítulo 14 do Evangelho segundo São João. Jesus, como que no tom de despedida já, ele diz para os seus discípulos, quem acolheu os meus mandamentos e observa, esse me ama. O consagrado, a consagrada, é aquela que ama profundamente o Senhor. A sua vida consiste em viver uma profunda união com o Senhor. Consiste em viver na presença do Senhor, sendo sempre conduzido pelo Espírito de Deus. Há uma maior intimidade. A cada dia, este amor precisa crescer, precisa progredir. A cada dia, este amor precisa aumentar no coração de quem é consagrado. Consagrado é aquele que ama e vive uma profunda união, uma profunda amizade com Deus. Se é assim, cumpre o que Jesus está falando. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se cumpre na vida do consagrado, da consagrada, aquilo que São Paulo também diz: vós sois a carta de Cristo. Vós sois a carta de Cristo. Ou seja, olhando para a vida de um consagrado, de uma consagrada, o povo de Deus deve ler o Evangelho. Pelo testemunho que se é dado. Veja, meu povo, que é uma responsabilidade, né? Nós, quando somos chamados por Deus, nós trememos na base, né? Quando somos chamados por Deus, nós logo dizemos, não sei se essa foi a experiência do Padre Rafael, mas quando somos chamados por Deus, geralmente aquele que é chamado se questiona, se pergunta: mas eu, Senhor? Mas eu mesmo? E às vezes a gente olha para um lado, para o outro, e a gente percebe que, mas Senhor, talvez fulano que é melhor do que eu, que tem talvez mais virtudes. Eu, Senhor, por que eu? E o Senhor, na sua misericórdia, vai confirmando o chamado, vai nos convencendo, vai nos atraindo com seu amor, vai nos conquistando com seu amor. Nós não entendemos o porquê e nem queremos compreender mais. Mas diante da experiência do chamado, da experiência desse Deus que nos ama profundamente e que nos quis perto de si, nós só queremos, diante da nossa própria limitação humana, da nossa fraqueza, da nossa pobreza, nós queremos nos ofertar a Ele. Já que Ele nos quer, então, Senhor, eu sou Teu. Eu entrego a minha vida a Ti.
Eu entrego o meu coração a Ti. Eu entrego tudo que sou, tudo que tenho. Eu sou Teu, Senhor. Se o Senhor está me chamando, eis-me aqui. Eu quero Te amar e Te amar cada vez mais, a cada dia da minha vida. E a resposta generosa. E veja, esta resposta generosa já é graça de Deus. Já é graça de Deus. Uma coisa que nós devemos compreender enquanto consagrados: tudo é graça de Deus, meu povo, em nós. Nós não temos motivo algum para nos orgulharmos de nós mesmos. Primeiro, como eu dizia, a consciência de quem nós somos. Pessoas fracas, limitadas, pessoas pecadoras, mas escolhidas e amadas por Deus. Então a gente dá o primeiro passo. Mas veja, sem mérito algum. É Deus que vai realizando o seu querer em nós. É Deus que vai realizando a sua obra em nós. Jesus no Evangelho hoje também diz que aquele que guarda a sua palavra, o Pai o amará. Ele diz: e nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Isso aqui para a vida de um consagrado ou para a vida de um celibatário é muito importante, porque ao contrário do que muitos pensam, mas vocês não se sentem sozinhos, não? Vocês não vivem uma solidão, um vazio por estarem sozinhos, por viverem uma vida só de celibato? Resposta: não. Não. Por quê? Porque se somos fiéis ao chamado, nós nunca nos sentimos sozinhos. Nós somos habitados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Quer presença melhor do que essa? Quer presença melhor do que essa? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a experiência diária do celibatário. É a experiência diária do consagrado. Uma profunda relação de intimidade com a Santíssima Trindade. Graça de Deus. A vida do consagrado, toda ela, é graça de Deus que transborda em sua vida e chega na vida dos outros. E chega na vida dos outros. E aqui é algo muito importante também para nós compreendermos, meu povo, porque nós estamos falando de doação de vida. Consagrar-se significa: eu dou a minha vida. Como se dizia no comentário inicial, celibato pelo reino de Deus. Pelo reino, mas para a igreja, para os irmãos, dar a vida. Dar a vida. Então, é uma doação, é um dom de si. E o segredo de um consagrado, de uma consagrada feliz, está justamente aí. Se vocês querem ser celibatárias, consagradas, felizes, a felicidade está onde? No dar a vida. Quanto mais a gente se doa, mais felizes nós somos. É o que o mundo não entende e não vai entender. Mas aqueles que são chamados, são eleitos e respondem com generosidade ao chamado de Deus, é esta experiência que fazem. É esta experiência que fazem. Agora, eu não quero me prolongar tanto, vocês sabem que eu falo demais, né? Mas eu não quero me prolongar tanto, né? Mas eu queria chamar a atenção justamente
para a nossa vida enquanto consagrados. A nossa vida precisa verdadeiramente se tornar testemunho. Testemunho. Se é para dar a vida pelo reino, se é para se consagrar a Deus, se estamos decididos a entregar a nossa vida, façamos isso, mas não de qualquer jeito. Entreguemos toda a nossa vida, todo o nosso coração, mas com o coração ardendo, com a chama da caridade que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Com a alegria do Evangelho, como diz o Papa Francisco. Nós somos chamados a testemunhar a alegria do Evangelho. Mas nós só seremos essas testemunhas se nós permitirmos que o Espírito Santo acenda em nós esse fogo. Acenda em nós essa chama da caridade. Eu digo para vocês, o mundo precisa disso. O mundo precisa de consagrados que tenham o coração ardendo com a chama da caridade que o Espírito Santo acende. Aí está, meu povo, quando nós somos esses consagrados, os frutos que virão na nossa vida e na vida do povo. Quando a gente lê, por exemplo, os Atos dos Apóstolos, como nós estamos acompanhando nesse tempo pascal, o que o Espírito Santo tem realizado na vida dos apóstolos, na vida de Pedro, na vida de Tiago, na vida de Barnabé, de Paulo hoje. Barnabé e Paulo está falando. O que a gente percebe? Em meio a todo o ódio do mundo, em meio a toda perseguição, a toda tribulação, em meio às adversidades da missão, o coração deles estava aceso com essa chama da caridade. Quando eu estava lendo a liturgia, e eu aproveitei até para ler já a leitura de amanhã, a primeira leitura de amanhã tem outro detalhe interessante que chama a atenção, já vou adiantando para vocês, que também fala de Paulo, que estava numa cidade, pegaram Paulo, apedrejaram Paulo, Paulo caiu no chão, aqueles que apedrejaram pensaram, morreu, morreu. Pegaram Paulo, jogaram para fora da cidade, porque naquela época as cidades eram muradas. Então jogaram fora da cidade Paulo, pensando que ele já tivesse morto, por conta das pedradas que ele levou. Mas veja, Paulo, depois de um tempinho ali no chão, vai dizer a leitura que ele se levanta e entra na cidade de novo, e de novo vai pregar o Evangelho. De onde vem isso? De onde vem essa coragem? De onde vem essa força? De onde? É obra humana? Não. É a ação da graça de Deus. É a ação do Espírito Santo de Deus. É um coração afogueado pelo Espírito. É um coração que está aceso com a chama da caridade, do amor de Deus. É isso, meu povo, que nós somos chamados a viver e a testemunhar. E é tão bom, me digam vocês, quando vocês encontram um consagrado feliz, um consagrado que tem fervor na sua missão, vocês acham bom ou não acham? Quando vocês veem um consagrado, um celibatário, mas que não vive de qualquer jeito,
que tem a alegria de ser consagrado a Deus, que entrega a sua vida, que não vive de qualquer jeito, que é movido ou agido pelo Espírito Santo de Deus, que transborda o amor de Deus na vida dos outros. Não é bom isso? A gente não fica feliz? Mas quando se pega um consagrado triste, meu Deus do céu, que não transmite a alegria da vocação, que não transmite a alegria de ser chamado por Deus. Não são esses consagrados que Deus precisa, ou que o mundo precisa. Veja, o quanto nós temos que nos abrir à graça de Deus. Quanto? E Deus vai realizando a sua obra em nós e através de nós. A leitura também mostrava isso hoje. Um paralítico que foi curado. Nunca tinha andado aquele homem. Paulo, quando olha nos olhos daquele homem e percebe que ele tem fé, ele diz: levanta, anda. Ele deu um salto, pulou e começou a andar. Os que estavam ali, diante da cultura da época, onde se cultuavam os falsos deuses, quiseram até ter Paulo e Barnabé como se fosse um deus, Júpiter e Mercúrio. Eles rasgaram as vestes. Não, nós somos seres mortais como vocês. E aí é que vem o anúncio. E mostrar que o que acontece na nossa vida é graça de Deus, é agir de Deus. Se aquele homem paralítico fora curado, Paulo não tem mérito algum, é graça de Deus que age na vida dele. Por isso, o que dizia o refrão do Salmo hoje? Vocês lembram? Não a nós, Senhor, não a nós, ao Senhor toda glória, toda glória. O consagrado é aquele que se vê, se percebe totalmente dependente da graça de Deus. E uma vez tendo essa consciência e se entregando à graça de Deus, é assim que ele vai viver a sua missão, aonde a graça de Deus vai alcançar muitos irmãos e irmãs. Muitos irmãos e irmãs. Veja, consagrado, um celibatário, não é aquele que concentra tudo para si, não é aquele que aparece. É como João Batista, que ele cresça, que eu diminua. Se é consagrado para mostrar cada vez mais nitidamente a face misericordiosa de Deus. É isso que também vocês são chamados a ser e a viver e a testemunhar. Que o Espírito Santo hoje, não sei como é que está o coração de vocês aí, mas que o Espírito Santo hoje, se o coração de vocês já está aceso, que ele redobre esse fogo. Que a chama da caridade seja redobrada por esta Santa Eucaristia, por esta palavra. E que vocês sejam essas celibatárias que dão a vida pelo reino, para a igreja, pelos irmãos e irmãs, pela comunidade, mas que acima de tudo testemunhem com alegria. Que sejam sempre, que carreguem dentro de si sempre esse fervor, esse ardor. Para isso, a constância, a assiduidade na oração, na intimidade com Deus, na escuta e na meditação da palavra de Deus, no sacramento da reconciliação, para se viver uma profunda amizade com Deus, alimentados pela Santíssima Eucaristia, o pão dos fortes, o alimento da vida eterna, que nos dá força e que nos sustenta, e que sustenta o nosso sim
a nossa vocação. Que Deus abençoe a vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.